Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de reações orgânicas e mais uma aulinha de reações de adição, tá? Parte 4 para a gente fechar. Se você lembra muito bem, quando a gente falava de reações de adição, a gente estava falando sobre adições a dupla, né? E aí a gente tinha a dupla com carbonos, a insaturação, a gente tinha dupla entre carbonos, assim como a gente também tinha a tripla, tá? Aqui agora a gente vai falar sobre a carbonila, tá? Carbonila quando deixa de ter com o C dupla C, né? C dupla O. Isso vai mudar algumas características sim. Mas a gente vai ver aqui algumas listagens de algumas reações mais conhecidas. Primeira coisa, tá? A carbonila está presente nos aldeídos e cetonas, mas também ela está presente nos ácidos carboxílicos e os derivados. A gente vai focar em falar das reações de aldeídos e cetonas, que é o foco realmente quando a gente trabalha isso a nível de vestibulares. Ok? Beleza. Além do que, logicamente, porque são mais reativos do que os ácidos carboxílicos e os derivados, né? Quando se trata em focalizar uma reação de adição. Agora vamos lá. Vamos começar pela adição de hidrogênio, a adição de H2. Quando ocorre a adição de H2, né, mais uma vez ocorre a quebra da ligação, o hidrogênio entra aqui e o outro hidrogênio entra no O, tá? Formando então de um aldeído, transformando em um álcool, tá? Se for um aldeído, se transforma em um álcool primário, se for uma cetona, vai se transformar num álcool secundário, tá? Repare que as condições, de forma bem sucinta, né, citadas, são quase as mesmas das condições que a gente fala da hidrogenação dos próprios alcanos, dos alcenos também. P, pressão, T, temperatura, nesse caso são altas pressões e temperaturas, mas não estabelecendo valores, dependendo do composto estabelecido aqui, que vai ser hidrogenado. Tá? Agora sim, a gente tem alguns outros compostos que são reativos diferentes. Nesse caso, eu tenho o HCN. E aí a gente tem que sempre pensar o seguinte: o H é a parte positiva e o CN é a parte negativa, né? A parte negativa é que vai se ligar ao carbono, enquanto a parte positiva é que vai se ligar ao oxigênio. A parte negativa vai se ligar ao carbono, a parte positiva vai se ligar ao oxigênio, porque o oxigênio é um polo mais negativo dessa estrutura, tá? Seja com um aldeído, ou seja, como acetona. Né? Aqui tem o cetocianitrila ou aldocianitrila. Né? Nesse caso, são os compostos gerados, ambos são álcools e nitrilas ao mesmo tempo, mas pode ser primário ou um álcool secundário, né? No mesmo carbono em si. Tá? Continuando, isso aqui cai bastante, né? Reação dos compostos de Grignard, porque além de transformar a dupla O em um álcool, você aumenta a cadeia carbônica. Então, os compostos de Grignard, a gente tem um aumento de cadeia carbônica. Os compostos de Grignard são bem específicos porque é um radical carbônico, né? Um metil, um etil, um propil, uma cadeia carbônica ligada ao magnésio. Tá? Esse magnésio vai estar ligado ao bromo. A primeira reação ocorre atacando essa estrutura, né? Gerando a quebra dessa ligação e a segmentação aqui. Né? Esse radical vai entrar no carbono e ocorre a formação dessa segmentação. Só que a reação dos compostos de Grignard, elas acontecem em meio com hidratação, não só em meio aquoso, tem um éter, mas precisa de uma adição de água para estabilizar esse composto gerado. A água vai ter a capacidade de fazer uma substituição com o MgBr, formando então uma base, né? Uma base não, um sal básico, e aí então se tem a geração de um álcool, tá? Então, primeira coisa, entra a cadeia carbônica na estrutura, né, nessa quebra, e porque isso é positivo, né? Deixa eu apagar aqui, peraí, calma aí, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, tá? E essa cadeia vai entrar no carbono, enquanto a parte positiva vai entrar no oxigênio.
tá? E a gente pode continuar, mas por que a parte positiva e parte negativa? Vamos ser bem sucinto na ideia de mecanismo. Isso acontece por uma das estruturas de ressonância. Se tem essa dupla pode se mobilizar ao longo do composto, né? Como o oxigênio é um elemento mais eletronegativo, essa dupla pode ser deslocada para o oxigênio, dando o carbono o espaço para ser mais positivo. E aí que tal? Se o carbono é positivo, e o ataque vai acontecer no carbono, logicamente, a gente tem uma adição diferente da dupla com dupla de carbono. Na dupla de carbono, o ataque era uma espécie positiva que atacava o composto orgânico. Aqui é uma espécie negativa. Então a gente diz que isso é uma adição, mas não é uma adição eletrófila, porque ele não vai atrás de uma carga negativa, é uma adição nucleófila, tá? Nucleófila, que ocorre na carbonila. Tá? Diferente dos outros compostos eletrófilos. O Bruno tem um par de elétrons, né? Mas o par está ligado ao oxigênio. Então, o composto que vai ser anexado à cadeia carbônica é um composto que tem que ser negativo para ser nesse centro positivo, nesse centro nucleófilo aqui. Ok? Tranquilo? Então, como é que vai funcionar isso? De forma bem geral. Eu tenho um ataque do HCN a esse composto. Como é que vai funcionar? Em etapas. Primeira dissociação do íon, aí o íon negativo vai atacar a estrutura. Atacando a estrutura, eu gero só as 4 ligações e a carga negativa. A outra parte do íon, a parte positiva, ataca depois. Beleza? Tá? Esse é um mecanismo de forma simplificada de uma adição eletrofílica. E aí a gente tem todas as adições possíveis. A adição de dupla de carbonos, a adição de tripla e a adição de carbonila. Na adição de dupla e adição de tripla, a gente tem métodos eletrofílicos, enquanto na adição com carbonila a gente tem um método que seria nucleofílico. Além do que também tem a adição radicalar, mas aquele caso específico dos peróxidos, tá? Vimos uma listagem grande de reações de adição e eu sei que fica difícil de tentar pegar e decorar todas elas, mas entenda como é que é a essência, o procedimento desses compostos, tá? Aguardo vocês em uma próxima aula e fui!